Boa noite, pessoal. Oi, Léo. Tudo bem contigo? Vamos entrando, vamos convidando os amigos também para compartilhar conosco. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Boa noite, Marluza. Mandem o convite para essa nossa conversa para os amigos, para os conhecidos. Mande um aviãozinho ali para que todo mundo possa participar conosco dessa transmissão de conhecimento em relação a todos os fatores importantes no cuidado e na prevenção do intestino, das doenças intestinais. Então, hoje nós vamos falar sobre como que os nossos sentimentos podem influenciar no nosso intestino. Então, vamos entrando, vamos convidando os amigos, todo mundo, os familiares, principalmente aquelas pessoas que você sabe que sofrem com problema de intestino, que tenha, que padece, né, por conta disso. Mandem também o convitinho ali para todas as pessoas que têm doença autoimune, que têm psoríase, dermatite, rosácea, alopécia, urticária, que tem qualquer tipo de alergia. Mande para as pessoas. Boa noite pessoal, vamos entrando, vamos sentindo em casa. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Mari. Vamos entrando, que hoje o assunto é muito sério. Hoje o assunto, boa noite, Michael. Hoje o assunto é muito sério, tá? Que hoje nós vamos conversar sobre os aspectos relacionados com os nossos sentimentos em relação ao intestino. Então, o quanto as nossas emoções são capazes de influenciar no nosso intestino. E aí muitas pessoas podem dizer, mas eu fico nervosa e meu intestino ele solta, isso é muito bom, porque eu consigo ir ao banheiro. Ou tem aquelas pessoas que ficam também nervosas e o intestino tranca. Então, tudo isso nós vamos falar e também vamos conversar sobre o que fazer nesses casos, né? De que forma que a gente pode estar atuando. E o que nós vamos conversar hoje também muito importante, por isso que eu quero que vocês mandem um aviãozinho para todo mundo que vocês sabem que não só apenas tem problema de intestino, mas as pessoas que têm filhos autistas, para as professoras que trabalham com autistas, para aqueles pais que têm, né, que sofrem muito com as crianças com hiperatividade. Então, tudo isso hoje nós vamos conversar e eu tenho certeza que vai estar auxiliando para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida e também prevenir várias doenças, tá ok? E existem também alguns fatores que a gente precisa avaliar, que o nosso organismo passou, que teve como alteração, principalmente durante a pandemia. E muitas pessoas que foram acometidas pelo vírus danado, elas vêm a sofrer também consequências relacionadas a esses fatores. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, que o nosso intestino, ele tem uma conexão muito direta com o cérebro. Acredito que a maioria das pessoas já tem ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro. E como que isso acontece? Porque durante a formação do embrião, do bebê, lá na barriga da mãe, durante toda essa formação, o intestino, ele é formado ao mesmo tempo que é formado o cérebro. Então, os dois órgãos são formados juntos. E eles são conectados através de um nervo, que é um nervo extremamente importante, que é o nervo vago. E esse nervo, ele conecta o intestino com o cérebro. Por isso que todas as nossas emoções, elas influenciam na nossa frequência intestinal e, do contrário, o intestino sobrecarregado também influencia nas emoções. Então, é a conexão intestino-cérebro. Pois bem, o que a gente precisa entender? Que quando o intestino
ele está muito sobrecarregado, ele tende a emitir algumas informações ruins para o cérebro. Por isso que as pessoas tendem a ficar mais mal-humorada, ter dificuldade para dormir, ficam mais ansiosas, e isso faz com que essas pessoas aumentem a tendência do consumo de doces e porcarias. Porque já foi provado cientificamente, muitos estudos já provaram, que quando o nosso humor tá ruim, a gente tem a tendência de querer comer mais porcaria, querer comer açúcar, gordura, sorvete, chocolate, né? Tudo que não deve. E quando a gente está muito bem humorado, a gente tem uma preferência aumentada por alimentos mais saudáveis, verduras, frutos, alimentos mais coloridos. Então, pois bem, se vocês conhecem alguém que usa algum medicamento ansiolítico, antidepressivo, medicamento para dormir, manda o convite aqui para dessa live, para que essas pessoas também possam ter essa informação. Porque é muito importante as pessoas entenderem que pelo menos 70% da produção da nossa serotonina, que é um neurotransmissor que é produzido no nosso cérebro, que nos dá o bem-estar. Quando 70% da serotonina é produzida no intestino. Então, se essa pessoa está com o intestino sobrecarregado, as informações para o cérebro não vão ser adequadas. Então, você imagina uma pessoa que tem o intestino sobrecarregado, e quando eu falo intestino sobrecarregado, gente, não quer dizer só pessoas que sofrem com constipação intestinal, com o intestino preso, mas aquelas pessoas que têm o intestino muito acelerado também. Aquela pessoa que come e logo vai ao banheiro. Aquela pessoa que come e muitas vezes não dá nem tempo de chegar ao banheiro. Então, essas pessoas também têm a tendência de ter alteração no seu sistema nervoso por conta do intestino. Então, 70% da serotonina que a gente produz no cérebro, ela inicia o seu estímulo no intestino. E ela é transmitida para o cérebro através desse nervo vago. Só que tu imagina, se a pessoa ela tem uma ingestão alimentar totalmente deficiente, ela come muito produto químico, muito açúcar, muito alimento inflamatório, ela vai inflamando esse nervo vago e vai também passando essas informações totalmente equivocadas para o cérebro. Por isso que as pessoas que têm o intestino sobrecarregado, elas tendem a ser mais depressivas, ansiosas, ter muito mais ansiedade e esses estímulos para comer porcaria. Então, por isso que para corrigir depressão, ansiedade, a gente precisa iniciar no intestino. E é por isso, pessoal, também que eu bato muito na tecla e eu trabalho muito com as crianças autistas e a gente consegue entender o quanto a modificação dos hábitos alimentares delas acabam influenciando positivamente para o sistema nervoso, melhorando aspectos cognitivos, comportamentais. Então, por isso que é muito importante e extremamente necessário revisar esse intestino. Então, as nossas emoções, elas estão totalmente atreladas com o mau funcionamento do intestino. Quando a gente fala em mau funcionamento, é mal funcionalidade do intestino. Todas as doenças, mais de 90% das doenças, elas iniciam no nosso intestino. Então, se o nosso intestino está ruim, nós vamos aumentar a predisposição de várias doenças, principalmente as doenças do sistema nervoso. Então, você imagina que, por conta de um intestino ruim, você pode aumentar os riscos de Alzheimer, principalmente, tá? Parkinson e demência. Então, você imagina o quanto nós temos essa missão de observar e olhar para o nosso intestino. E, infelizmente, o tipo de alimentação que nós temos hoje nos influencia negativamente. Então, se nós sairmos na rua e perguntarmos para as pessoas quem são as pessoas que são ansiosas, a cada 10, 9 são. E essa ansiedade pode ser minimizada e corrigida
principalmente com a modificação dos hábitos alimentares e principalmente redução de carga de produtos industrializados. Então, se você tem na tua casa muitos produtos industrializados e que tem lá no rótulo que diz glutamato monossódico, bote no lixo, tire fora. Porque esse glutamato monossódico, ele tem uma capacidade de fixação na barreira intestinal muito rápido. E ele vai de carona no nervo vago e afeta o sistema nervoso, aumentando a ansiedade e principalmente hiperatividade. Então, você que é mãe, você que é pai, ou você que tem crianças que são hiperativas, tenta observar essa criança quando ela come um pacote de salgadinho, como ela fica depois. Porque principalmente esse glutamato monossódico, ele está presente nesses alimentos que tem um teor, que tem um sabor salgado. Então, os alimentos industrializados, eles tendem a colocar, a indústria coloca nesses produtos, esses realçadores de sabor e também é um condimento. Então, isso acaba influenciando. Então, nós temos a conexão intestino-cérebro, mas nós também temos a conexão cérebro-intestino. Então, quem nunca ficou nervoso e deu aquele frio na barriga e quando viu o intestino soltou? Porque o cérebro, ele emite essas informações muito rapidamente para o intestino. E aí o intestino acaba também soltando. A ansiedade, ela pode afetar consideravelmente e de forma muito negativa o intestino. E nós podemos ter como base, principalmente, as pessoas que têm doenças autoimunes. Por isso que eu falei da dermatite, da psoríase, da rosácea, da artrite, das pessoas que têm desidrose, que é as mãos rachadas, principalmente. Toda doença autoimune, ela é causada por uma alteração na barreira protetora do sistema imunológico. 80% em média dos componentes do nosso sistema imunológico é produzido no intestino. Só que o que tem a ver as emoções? Porque o cérebro, ele manda como se fosse uma descarga para o intestino e abre as portas desse sistema imune desenvolvendo essas alterações. Mas aí você vai me dizer, bom, todo mundo que fica nervoso e tem alteração de intestino pode ter doença autoimune? Não necessariamente, existe a propensão genética para isso. E todas as doenças autoimunes, elas não têm cura, mas a pessoa pode conviver a vida toda com esse problema sem ele atacar e sem ele influenciar negativamente. Desde que a gente consiga modular o intestino, que a gente consiga proteger o intestino. E é isso que eu faço com os meus pacientes. Eu tenho pacientes que têm uma carga de estresse extremamente elevado, que são professores, que são advogados, que são bancários. Essas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de problema justamente porque estão mais expostas ao estresse. Policiais também. Só que o que acontece? A vida profissional dessa pessoa é essa. O nível de estresse é esse. Ela tem que achar uma fuga para esse estresse. Mas de outro modo, eu preciso blindar o intestino dessa pessoa. Para que toda essa descarga do sistema nervoso não venha a afetar consideravelmente o seu intestino e o seu sistema imunológico. Então, por isso que nós podemos até ter como base o Michael Jackson. Michael Jackson, ele tinha vitiligo, que é aquela despigmentação da pele, né? E isso é um problema autoimune, principalmente causado por fundo emocional. Então, todas as pessoas que reprimem os seus sentimentos, que não exteriorizam, que não colocam para fora e que não sabem exteriorizar esse estresse, podem começar a sobrecarregar e afetar o seu sistema imunológico. E aí eu lembro muito bem que uma época eu li
uma parte da biografia do Michael Jackson e me chamou muito a atenção, achei interessantíssimo. Quando ele contava que na infância dele, ele era extremamente reprimido pelo pai e que ele não tinha o poder de dizer não. Ele tinha que fazer exatamente tudo que o pai mandava. E, oi Aline, boa noite, tudo bem? E o que acontecia? Se o pai dele mandava ele ficar cantando 24 horas por dia, ele tinha que ficar cantando 24 horas por dia. Então ele tinha um ritmo totalmente exaustivo, mas ele não podia dizer não, porque ele era o mais talentoso da família. E ele sentiu que, desde criança, ele sentia uma pressão muito grande para ele. Tanto é que na fase adulta ele começou a desenvolver o vitiligo, que é a despigmentação, que é a falta, né? Que é como se fosse uma inflamação do melanócito, né? Da nossa melanina, e faz com que haja essa despigmentação. E todas as pessoas que têm vitiligo são pessoas que não sabem dizer não. São pessoas que reprimem os seus sentimentos. Além de todas as outras doenças autoimunes, são pessoas, eu sempre brinco com os meus pacientes, que eu digo que esse problema são problema de sapos mal digeridos. Engoliu muito sapo. Então, por isso que nós precisamos ter capacidade de exteriorizar o nosso estresse. Por isso que se você é uma pessoa que está muito estressada, está passando por um estresse ou não consegue ter uma habilidade em lidar com esse estresse, reveja alternativas para a mudança do teu estilo de vida para você conseguir exteriorizar esse estresse. Meditação, atividade física, quem gosta de pintar, bordar, enfim, alguma atividade em que você ocupe a tua cabeça e que você consiga fugir dessa carga de estresse. Aí você consegue diminuir todos esses fatores. Mas, por outro lado, o meu papel como nutricionista é o seguinte, é conseguir detectar quais são os alimentos, quais são os agentes agressores que potencializam o efeito inflamatório desse sistema imunológico e que vai desencadear todo esse problema autoimune. Então, por isso que uma pessoa que é muito nervosa, muito ansiosa e percebe que há uma alteração no seu intestino, remova da sua alimentação basicamente açúcar, tá? Açúcar. Aí tem pessoas que dizem, não, mas eu não como açúcar. Mas tu vai ver, tem muito pão na alimentação. A alimentação, ela é predominantemente à base de carboidrato. E esse carboidrato acaba liberando muito açúcar, uma carga muito elevada. Então, por isso que essas pessoas precisam reduzir essa carga inflamatória da alimentação. Açúcar, farináceos e principalmente laticínios. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer a blindagem desse intestino. Porque fazendo essa blindagem, que é a modulação que a gente chama, a gente deixa esse intestino mais protegido. Que é o que eu faço com os pacientes autistas. Então, a criança autista, ela tem uma conexão intestino-cérebro muito rápido, tá? Se ela come açúcar agora, não dá 30 minutos, ela já está extremamente alterada. Ela fica mais agitada, ela fica descompensada. E quando a mãe às vezes me liga dizendo que o filho está muito agitado, eu peço para ela, vai ver o cocô dele como que tá. E geralmente esse cocô tá alterado. Então, o intestino do autista tem uma conexão muito rápida com o cérebro. Então, por isso que a resposta é muito rápida também. De outro modo, quando retira-se todos esses alimentos alergênicos inflamatórios, a resposta é muito rápida também. Então, por isso que é muito necessário a gente fazer esse ajuste. Então, por isso que trabalhar as nossas emoções é muito importante no cuidado com o intestino. Por isso que hoje, até os dados eles não estão totalmente atualizados, porque tem muitas pessoas que não têm um diagnóstico correto de síndrome do intestino irritável. E o que é essa síndrome do intestino irritável? É a pessoa que tem uma alteração no seu sistema nervoso e que descompensa demais no intestino.
E esse intestino, ele pode ter algumas alterações. Ou ele é muito solto, muito estimulado, ou ele é preso, ou ele pode ser misto. A pessoa um pouco é constipada e um pouco o intestino solto. Não é aquele intestino regular. Mas tudo isso, gente, pode ser adaptável. Tudo isso a gente consegue ajustar, principalmente controlando a alimentação e fazendo a modulação intestinal. Por isso que recorrer a fibras, recorrer a alguns alimentos que vão melhorar a ação das bactérias benéficas do intestino são extremamente importantes. Então, por isso que nós temos que ter cuidado quando há um desequilíbrio na ingestão de fibras e de açúcares. Tem pessoas que pensam porque estão comendo fibras, podem comer muito açúcar. O açúcar é um dos fatores mais importantes para afetar negativamente a barreira intestinal. Então, é por isso que ele acaba sendo o mais rápido agressor inflamatório. E tem um outro fator também importante, que é o que eu falo, que às vezes as pessoas dizem assim, olha só aonde que está o perigo às vezes das coisas. As pessoas dizem assim, eu vou comer um docinho ali, não tem glúten, não tem leite, até tem açúcar. Mas aí tu vai ver, esse alimento ele é rico em corante. E o corante é outro potencial agressor para o intestino, que afeta o sistema nervoso também. Por quê? Porque vejam bem como que é uma ironia na nossa vida. A indústria alimentícia, ela, quando coloca o corante no alimento, ela coloca uma substância, um produto chamado dióxido de titânio. É como se fosse uma massa corrida, tá? Para fixar o corante no alimento. Só que esse dióxido de titânio, ele é extremamente corrosivo para o intestino. Então, aumenta muito os casos de alergia, de permeabilidade intestinal, de alteração no sistema nervoso também. Tudo aquilo que afeta o intestino consideravelmente vai afetar o sistema nervoso. Então, vejam bem que na nossa alimentação a gente tem essa substância, e na alimentação animal eles têm elementos protetores contra o dióxido de titânio. Então, para vocês verem, né, que para a alimentação humana não há protetor, e para a alimentação animal, sim. A indústria de ração de alimentação animal, eles colocam o dióxido de titânio, colocam a cor, mas colocam outro protetor, para que esse dióxido de titânio não venha afetar lá o intestino dos bichinhos. E nós não temos proteção. Então, por isso que se você é muito ansioso, se você é depressivo, é muito agitado, cuide também com os corantes alimentares, tá? Que às vezes parece que é tão inofensivo, mas não é. Ele é extremamente agressivo. E uma coisa que eu tenho observado muito, que eu falo que o bom da nossa prática profissional diária, quando a gente já tá assim há um tempo no mercado, a gente consegue ver toda a transição de vários fatores. Então, eu como já estou há quase 20 anos no mercado, trabalhando como nutricionista, eu tenho visto nos últimos 5 anos as crianças totalmente alteradas. Sistema nervoso a 2.000 por hora. E por quê? Por causa do tipo de alimentação. Então, tem alguns estudos que mostraram que eu fiquei extremamente chocada, que foi feito um estudo na Universidade de São Paulo, foi feito um estudo em creches. Em creches com crianças do berçário. E foi aplicado um questionário com os pais dessas crianças, para poder avaliar o consumo alimentar dessas crianças em casa. Então, vocês imaginem que mais de 80% das crianças com menos de 1 ano de idade, tá? 86% das crianças com menos de 1 ano de idade já tinham consumido alimento industrializado e refrigerante. Isso é um crime. Isso é um crime. Então, vocês imaginem que essas crianças, bebezinhas, que não têm nenhum discernimento do que elas querem comer, já é ofertado esse tipo de alimento. Então, por isso que esse tipo de alimento,
ele não deve ser oferecido para criança. Muito menos antes dos 2 anos de idade. Porque até os 2 anos de idade, a criança está em formação de todo o seu sistema imunológico, de toda a sua microbiota, do seu aparelho digestivo. Ela está numa fase de maturação. Então, no momento em que você começa a introduzir, antes dos 2 anos, alimentos com potencial inflamatório e alergênico, essa criança é aquela criança que vai ser aquele adolescente com TDAH, que tem transtorno de déficit de atenção, que é aquele adolescente que toma vários ansiolíticos, que é aquele adulto que toma antidepressivo, remédio para dormir, para acordar, para viver, para tudo. Então, por isso que todos esses aspectos, pessoal, é muito importante a gente começar a refletir e prevenir. Por isso que eu não medi esforços na hora também de auxiliar no processo de elaboração das leis, de 2 leis aqui do município, uma para regulamentar as cantinas escolares, que agora já é para começar a vir à tona, tá? Proibir refrigerante, guloseimas, doces nas cantinas escolares, principalmente da rede particular, e também para regulamentar a alimentação dos autistas na rede municipal. Porque só quem é professor e que está em sala de aula sabe o quanto elas sofrem quando as crianças vêm depois do recreio. E tudo isso por quê? Porque comeram muito doce, comeram muita porcaria, caiu muito pesado no intestino e o intestino afetou o cérebro, dando todas essas alterações. Então, por isso que tudo aquilo que estiver desalinhado e desajustado no nosso intestino vai influenciar negativamente no sistema nervoso. Então, por isso que a gente precisa começar a rever esses aspectos e tratar as causas do problema e não simplesmente querer ir no problema, tá? A gente precisa não somente, estou com depressão, vou lá, tomo um remédio e deu. Não, eu preciso investigar, eu preciso ir atrás, eu preciso mudar meu estilo de vida. Ok, é necessário muitas vezes utilizar o medicamento? Mas a gente precisa resolver o problema. E o problema, na maioria das vezes, está na alimentação desregulada. E é isso que a gente precisa começar a bater nessa tecla. Então, por isso que tudo aquilo que reflete no nosso sistema nervoso vai influenciar muito no intestino. Toda vez que eu falo isso em aula, em curso, né, eu lembro de uma amiga minha, da época do ensino médio. E eu acho que se eu viver 80 anos, eu vou estar sempre lembrando dessa situação. Essa minha amiga, se ela estiver aqui, ela vai saber que eu estou falando dela. Eu conheço ela desde criança. E desde que eu me lembro dela, ela era constipada. Ela tinha o intestino preso, sempre sofrendo com o intestino preso. E quando chegou na época ali do ensino médio, ela gostava de um guri da escola. E toda vez que ela olhava para aquele guri, ela sentia um frio na barriga e dava vontade de ir ao banheiro. Então, por isso que o sistema nervoso dela, aquela ansiedade boa, afetava consideravelmente o intestino. E aí até hoje ela diz que ela lembra lá do ensino médio que ela ia ao banheiro só por causa do guri que ela gostava, porque isso dava uma emoção para ela e ela refletia no intestino. Então, por isso que assim, pessoas que são muito nervosas, aquelas pessoas que se estressam por qualquer coisa, que querem matar o mundo, são pessoas mais suscetíveis a ter gastrite, problema intestinal e também tumores dessas regiões. Então, por isso que o nosso estresse, a nossa brabeza toda, a gente precisa passar. A gente precisa dar um jeito de liberar, né? Que nem antes ali a Ziza falou correr. É uma ótima alternativa, porque tu libera essa energia, né? De outra forma, tu precisa trabalhar muito teu equilíbrio mental. A maioria dos meus pacientes que vêm com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, eles já vêm tomando antidepressivo ou ansiolítico. E aí o meu objetivo com eles, o que é? É melhorar, né, consideravelmente a alimentação, diminuir toda essa sobrecarga do aparelho digestivo
e a longo prazo nós conversarmos junto com o médico para começar a reduzir esse medicamento e a longo prazo desmamar isso. Então, por isso que a gente precisa começar a entender o nosso corpo, entender que as nossas emoções, elas sempre vão afetar o nosso aparelho digestivo, sempre. E é por isso que nós não devemos reprimir os sentimentos, a gente precisa trabalhar os sentimentos. Por isso que uma terapia, uma psicóloga, enfim, cada um busca o que acha interessante, o que acha importante para si. Mas é muito importante buscar, porque a gente não deve ficar com toda essa carga de sentimentos, que na maioria das vezes são pesados, e acaba refletindo principalmente a nível gástrico, né, a nível de estômago e principalmente de intestino. Tudo aquilo que afeta o estômago vai afetar o intestino. Tudo aquilo que desconecta o teu estômago vai desconectar o intestino. É impossível não ocorrer isso. Então, por isso que a gente precisa começar a entender o nosso corpo, entender os nossos sentimentos e ir atrás para corrigir. Porque, do contrário, conviver com um problema desse não é muito bom. Não é muito interessante a nível de saúde e a nível também de convivência na sociedade. Eu já tive pacientes que não saíam mais de casa justamente pelo hábito intestinal muito estimulado. E tudo isso estava atrelado com o seu sistema nervoso. Então, por isso que relacionar o intestino com o cérebro é extremamente importante. E a gente tem que se conhecer. A gente tem que conhecer o nosso ponto fraco e o nosso ponto de equilíbrio. Então, por isso que restringir toda essa carga de alimentos inflamatórios é extremamente importante. Então, os açúcares são os mais importantes para serem reduzidos, para serem eliminados. Os corantes, os farináceos e os laticínios, que são alimentos com alto potencial alergênico e inflamatório e que tendem a influenciar negativamente toda a questão desse sistema nervoso. Então, por isso, gente, que muitas pessoas desenvolveram também problemas intestinais na pandemia, justamente pelo aumento, né, das estatísticas em relação à ansiedade. Então, quem não ficou ansioso na pandemia, né? Quem não? Então, por isso que toda essa alteração do hábito intestinal também teve reflexo. E tudo isso, pessoal, também vem de encontro com aquilo que eu falei na live passada, tá gravado aqui, quem quiser assistir, em relação de quando você sai de casa, por que o intestino tranca? E o que também a gente pode estar fazendo? Então, por quê? Porque é essa conexão intestino-cérebro, tá? A gente não foge disso. Tanto é que hoje os estudos falam o quanto o intestino, a microbiota intestinal tem um papel importante também na prevenção do Alzheimer, porque quando você tem uma microbiota, né, as bactérias intestinais desajustadas, ele tende a aumentar essa propensão neuroinflamatória. Então, por isso que a gente precisa arrumar, modular esse intestino para conseguir também prevenir os aspectos neuroinflamatórios. Então, essas doenças neurológicas, elas também têm um fundo, né? Se a gente for pegar lá no fio da meada, a nível intestinal. Tanto é que hoje o Alzheimer, ele é popularmente falado como uma diabetes do cérebro, porque ele é o cérebro inflamado. E todas as inflamações partem do intestino. Então, por isso que o meu objetivo hoje aqui com vocês era tentar colocar um pouquinho dessa relação e fazer com que cada um de vocês possa também se observar, se entender, se observar e o quanto pode estar melhorando. Eu vou deixar essa live gravada, até para que possa auxiliar, né, quem tem interesse, e também para que vocês possam estar mandando para as pessoas que vocês sabem que precisam saber dessas informações. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito ativamente com crianças autistas, justamente para a gente melhorar essa conexão intestino-cérebro e melhorar
os aspectos neuroinflamatórios. E os resultados, eles são fantásticos. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, mas é um trabalho de formiguinha. Mas a gente consegue, dia a dia, ter uma resposta muito positiva. Então, outro dia eu faço uma live aqui só falando de autismo, né, nesses aspectos. Já fiz várias, que também tá tudo gravado aqui. Mas, colocando mais a fundo essas relações, né, da conexão intestino-cérebro na neuroinflamação. Então, por isso que meu objetivo hoje era passar um pouquinho essas informações e que possa estar, de certa forma, beneficiando todos vocês, tá ok? Eu agradeço todo mundo que esteve aqui comigo. Algumas pessoas já me mandaram, não vou poder assistir, vai ficar gravada, vai ficar gravada. Então, eu agradeço todo mundo que esteve aqui comigo e que espero que tenha contribuído e que a gente consiga ajudar as pessoas também, o maior número de pessoas com as informações. Eu sempre acho muito benéfico, eu gosto muito de fazer live aqui, as pessoas têm pedido também, por isso que agora eu estou retomando, porque é uma forma que eu posso auxiliar as pessoas com o meu trabalho, com aquilo que eu estudo, com aquilo, né, que é o meu dia a dia, e eu tenho certeza o quanto algumas pessoas são beneficiadas, porque eu recebo cada resposta aqui que é emocionante. Então, o objetivo é esse, tá bom? Então, podem mandar essa live depois para quem vocês quiserem, que o nosso objetivo é auxiliar o maior número de pessoas possíveis, tá ok? Muito obrigada a todos, uma boa noite e esperem a próxima, semana que vem vai ter de novo, tá? E também aceito sugestões, todos os assuntos relacionados com as doenças intestinais, tá bom? Beijo grande, boa semana!